Muito bem, irmãos, hoje 14 de agosto, vamos começar o sexto módulo, graças a Deus, né? Sexto de 10, então está mais perto do fim do que do começo. Bem, hoje nós vamos começar a doutrina da salvação, a soteriologia, tá? Aquela que desde a primeira aula é falada, tá? Bem, qualquer coisa vocês podem ver a conclusão e depois voltar para a primeira página, tá? Eu vou começar inclusive pela conclusão, que eu não ia começar. Na conclusão eu digo algo mais ou menos o seguinte, que essa matéria, esse módulo é muito quente, muito polêmico, mas isso é bom, não tem problema, não é pecado. Discutir não é pecado, discordar não é pecado, contanto que a busca seja pela verdade, seja feita de forma respeitosa e tudo mais. Mas, acima disso, as polêmicas não podem apagar ou sufocar a importância da nossa gratidão a Deus pela salvação. Seja como for que acontece o processo salvífico, o importante é que nós somos salvos. Amém? E a glória de vida seja dada a Deus. Bem, então, no começo, né, antes da gente começar a gravação, onde vocês falaram, né, sobre o tamanho da apostila, ficou um pouco maior. Acho que a doutrina de Deus ficou com 11 páginas, da cristologia também, não lembro exatamente, e essa ficou com 13. Eu coloquei muitos textos bíblicos aqui, também algumas tabelas, o que esticou o material, e também eu procurei fazer, vamos descobrir se eu consegui, né, tratar de maneira com muita delicadeza e macheza ao mesmo tempo, tá? Mas com delicadeza, porque o assunto é delicado. Ok, então vamos lá. Então, seguindo aqui na primeira página, vou falar um pouco sobre o que significa, né, e qual a importância da doutrina da salvação. Então, eu coloquei a operação de Deus no homem caído, a doutrina da salvação. Sempre eu tenho falado em relação algo a Deus. Então, sobre a bibliologia foi o livro de Deus, sobre a teontologia foi a pessoa de Deus, né? A doutrina do homem foi a criação de Deus, que não ficou muito legal, ficou ambíguo esse termo, eu vou ter que criar outra expressão, né? Sobre a doutrina do pecado foi a desobediência a Deus, a cristologia foi o Filho de Deus, e esse agora é a operação de Deus no homem caído, tá? Então, somente em relação à criação, na doutrina do homem, que não ficou, eu mesmo não gostei, e a número 10 eu vou ver um nome melhor também, mas o resto vai ser sempre assim, nesse enfoque em Deus, tá? Bem, então eu vou lendo aqui. Louvamos a Deus pela salvação dos nossos pecados que Ele nos concede, ou nos concedeu, tá? Devemos sempre ser gratos a Deus porque Ele nos salvou dos nossos pecados. Por meio de sua graça, nós jamais conseguiríamos o perdão dos nossos pecados de outra forma. Entendemos pelas Escrituras que isso só foi possível porque o Pai entregou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Então, nenhum cristão, ninguém pode ser considerado cristão, na verdade, se considerar que ele pode salvar a si mesmo ou que há outro meio de salvação fora de Jesus Cristo, tá? Isso é impossível. Nas mais diversas religiões, pseudo-cristãs ou não, a salvação nunca vem pela fé exclusiva em alguém. É sempre fé e mais alguma coisa. O cristianismo é a única religião que somente pela graça, por meio da fé, a pessoa é salva, tá? Outra questão é que nas religiões como um todo, é o ser humano que parte em busca do favor da divindade. E no cristianismo não. É Deus que vem em busca do homem perdido, tá? Então o homem só recebe o presente. A salvação é uma obra de Deus. Essa doutrina trata acerca do plano de Deus em salvar a humanidade e como isso acontece. Os teólogos geralmente se referem à sequência de bênçãos concedida por Deus no momento da salvação e posteriormente como ordem da salvação, mecânica da salvação ou ainda em latim, como alguns preferem. Eu coloquei porque vocês vão ver em algum livro que, se vocês estiverem lendo, vão ver essa expressão em latim. Eu particularmente não gosto. Ordi salutis. Eu gosto das expressões em português, para a gente entender. Então eu coloco para vocês ficarem sabendo, mas vocês já perceberam que durante as aulas eu evito expressões estrangeiras.
Essas expressões são sinônimas e a sequência dos acontecimentos varia de acordo com a linha teológica do intérprete bíblico. São sinônimos, ou seja, ordem da salvação, mecânica da salvação ou ordem salutis são expressões que significam a mesma coisa. Como acontece a sequência do processo salvífico? Em primeiro lugar vem o quê? Vem a fé, o arrependimento, a regeneração, a justificação, a santificação, vem o quê? Depois disso acontece o quê com o ser humano? E depois, até a glorificação. É disso que eu estou falando. A ordem da salvação ou mecânica, como alguns preferem. Tá bom? A doutrina da salvação é um daqueles assuntos em que é muito comum crentes que não desejam confusão por causa da polêmica inerente dizerem que isso não importa e o que elas querem é apenas ir para o céu. Mas devemos repensar sobre isso. Pois se o próprio Deus colocou algo em sua palavra, certamente é para a nossa bênção e edificação, além, é claro, de ser para a glória do seu nome. Sobre isso, Silas Daniel, que é um pastor da Assembleia de Deus, comenta: embora a compreensão equivocada de uma doutrina bíblica não essencial, ou de um aspecto não essencial de uma doutrina bíblica, não afeta a salvação ou o indivíduo, veja, isso não significa que tal doutrina ou aspecto doutrinal não seja importante para a vida do crente. Todas as doutrinas bíblicas, com todos os seus aspectos apresentados nas Escrituras, são importantes, senão não estariam na Bíblia. Então, por exemplo, eu já fui a muitas igrejas e já ceei em muitas igrejas. Então eu já vi o pão ser distribuído, um pedacinho, uma bandeja, todo mundo pegar um pedacinho, depois vir o vinho ou suco de uva, todo mundo segurar e esperar, e aí o pastor dizer: vamos comer, vamos beber. Eu já vi também ser distribuído o pão, veja, segunda forma, né? Comamos, aí depois distribui o suco, bebamos. Eu já vi os diáconos passarem na bandeja, a pessoa comer e tomar, e botar o copinho, comer, tomar e botar o copinho, e aí pronto, no final o pastor faz uma oração. Terceira forma, eu já vi os oficiais da igreja chegarem com um pedaço de pão, um pão bem grande, bem bonito, e chegar num pão assim, beijo pequeno, só vi uma vez. É o corpo de Cristo. A pessoa pegar um pedacinho e segurar para esperar. Inclusive nesse dia, que foi um domingo de manhã, eu preguei nessa igreja, já era mais de meio-dia, eu estava com uma fome escandalosa. E quando a irmã veio, eu não sabia qual era o tamanho do pedaço que o povo pegava lá. Eu digo: rapaz, um pão desse, mesmo de pão para esse povo todinho, deve ser um pedaço grande. Mas eu peguei logo um pedação. Quando eu vi os irmãos pegando um pedacinho pequenininho, né, eu me dava uns 4 ou 5 tamanhos daquele, aí eu fechei a mão e botei assim a mão para trás, né. Quando o pastor ia fazer a oração e estava todo mundo se esperando, sim, aí distribuiu também o suco, né. Aí a esposa do pastor que estava do meu lado, e ele ministrou, né, e os dois foram meus alunos no seminário. Eu falei: Denise, eu não sabia o tamanho do pão, olha o tamanho do pão, o pedaço de pão que eu vi. Ela disse: cadê a manteiga? Bem, essa é uma das razões porque as pessoas não devem fazer a feira quando estão com fome, né? Porque vão comprar desnecessariamente. Eu puxei o pedaço do pão também desnecessariamente. Enfim, e eu já vi também a ceia ser celebrada antes da pregação, que foi aqui. Todas as vezes a ceia foi celebrada após a pregação. A primeira igreja, até hoje a única que eu vi, a ceia ser celebrada antes. Manu tá achando estranho, porque você nunca foi cear em outra igreja, né? Não, porque eu nunca vi o contrário. Então. Já ceei em outras. Mas sempre foi antes da... Não? A primeira que eu vi foi essa. Tanto que quando chamou o pastor, foi o pastor Paulo que ministrou no dia que eu vim aqui fazer a propaganda desse curso. É Paulo, né? O marido de Patrícia, isso mesmo. Aí, até a minha esposa, ela não ceia antes, né? Sério? Tinha ceado aqui. Então, a sequência, isso é só um exemplo de uma doutrina bíblica não essencial. A ceia é uma doutrina bíblica. Agora, como ela deve ser administrada pelas igrejas hoje, não é essencial. Na época bíblica, quando Jesus instituiu a ceia no primeiro século, era um jantar mesmo. Por isso que tinha que esperar uns pelos outros. Era esperar para jantar. Não era esperar para todo mundo comer um pedacinho de pão simbólico. Não era.
Então por isso que talvez essa questão do esperar não seja necessário hoje, tá? Então, esse é só um exemplo de uma coisa que não é essencial, mas é importante. Tudo que está na Bíblia é importante, tá bom? Oi. Um amigo meu passou um mês fazendo. Fui pregar numa igreja, uma congregação da igreja dele em Joinville, acho que é Santa Catarina. E aí eu disse que, para nossa surpresa, a ceia lá é servida com pipoca e Coca-Cola. Eu fiquei olhando assim. E aí? Mas que ponto chegamos? Aí é complicado, né? Aí eu acho irreverente, articulamento falando. Na cidade lá em Joinville, não nessa igreja que ele foi, mas ele disse que lá na comunidade tem uma igreja que serve a ceia com Coca-Cola e pipoca. Eu acho difícil. Acho que isso está mais para Cosme e Damião do que para a segunda vinda do Senhor, né? Por isso a importância. Não pode virar bagunça, né? A sequência não vai alterar nada. Eu não senti problema em nenhuma dessas vezes. Nenhuma. Entendeu? Com exceção da vez que eu tirei um pedaço muito grande, que eu fiquei constrangido, aí foi por pouco tempo. Quando eu comi uma pedação de pão, que até aliviou a fome, passou qualquer vergonha. Vamos lá. Página 1, últimas linhas aí, tá, irmãos? De modo geral, há duas visões principais acerca da sequência chamada de ordem da salvação. Vejamos. A sequência é o calvinismo e o arminianismo. Tá? Então, no calvinismo, a ideia é que esses pontos seguem ordem aí. Regeneração, conversão ou fé, né? Fé e arrependimento, né? Justificação, adoção, santificação e glorificação. Vou voltar para explicar, tá? Já no arminianismo, a única diferença, irmãos, é em relação à fé. O que é que vem primeiro? Vem a fé ou a regeneração, tá? Então, a ideia é a seguinte: como no calvinismo, como a gente já viu, eles acreditam que Deus escolhe quem vai crer, e eles não acreditam que o homem tem a possibilidade de dizer eu quero, porque segundo a linha, vou lá mesmo. Segunda linha calvinista, página 2. Segunda linha calvinista, todos estão mortos, realmente, a Bíblia diz isso, mas até que ponto essa morte afeta o homem, essa morte espiritual, tá? No calvinismo, eles creem que essa morte afeta ao ponto de o homem não poder dizer eu quero Jesus. Então Deus salva a pessoa, faz ela nascer de novo, regenera, e aí só a pessoa que está nascida de novo é que pode crer, recebe essa fé para crer. Essa é a ideia. No arminianismo é o contrário, né? A pessoa, eles acreditam que realmente ninguém pode acreditar se não for a graça de Deus. É por isso que um conceito do arminianismo é chamado de graça preveniente. Graça preveniente. Que eu falei na última apostila, né? Não, fala aí. Graça preveniente. A ideia é que realmente o homem não tem capacidade de decidir se quer ou não Jesus. Mas aí, por essa graça estar trabalhando na vida de todos os seres humanos, a pessoa pode dizer eu quero. E aí ele primeiro crê, depois Deus regenera ele, e aí segue-se a ordem da salvação conforme a tabela da página 2. Ok? Entenderam a diferença? Alguma pergunta? Nós iremos discorrer sobre cada uma dessas etapas lá nos últimos pontos, né? E analisar o que elas significam para a nossa salvação e nossa comunhão com Deus desde o momento que Ele nos salvou. Ainda dentro dessas duas linhas teológicas principais, porque há ramificações em cada uma delas, tá? Se encontram os 5 pontos tá errado aí, do calvinismo, não é só do calvinismo. Alguém me presta uma caneta? Porque eu esqueci isso tudo hoje. Na verdade eu deixei. Caneta lá. Os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. No século XVI, 1501 para frente, um grupo de cristãos holandeses se reuniu e elaborou os seus principais pontos de fé com respeito à doutrina da salvação. Esse grupo eram os remonstrantes. Seus artigos de fé ficaram conhecidos como os 5 pontos do arminianismo. Posteriormente, um grupo de calvinistas se reuniu
no que ficou conhecido como o Sínodo de Dort, ou de Dordrecht, tá? Que é simplificado como Dort. E fez o mesmo em relação à sua fé, ou seja, elaborou o que ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo, que foi uma refutação ao arminianismo. Isso foi na Holanda, tá? Então veja só, antes de entrar na tabela, é comum ver calvinista dizendo o seguinte: o Sínodo de Dort classificou como heresia os 5 pontos do arminianismo. Claro, meu filho, você faz um congresso de teologia arminiana, depois você faz um congresso de teologia, vamos fazer uma comparação, calvinista, e vocês querem que eles concordem? Não. Só que isso aqui não foi a decisão unânime da Igreja de Jesus Cristo, como por exemplo em relação à Bíblia, à Trindade, à salvação pela fé. Não, foi um grupo, que naquela altura era a maioria, tá? Os calvinistas eram a maioria. Então eles rejeitaram os artigos dos remonstrantes, ou seja, os 5 pontos do arminianismo, claro que rejeitaram, elaboraram os dele, tá? Calvino aqui já tinha morrido, né? Já. E Armínio também, né? Já eram seguidores, já. Então, os 5 pontos de cada linha formam um acróstico, tá? E em inglês, tá? Que se popularizou, embora tenha sido na Holanda isso aqui, os 2 acrósticos se popularizaram em inglês. Então, os artigos, os 5 pontos do arminianismo ficaram conhecidos como facts, né? Que é a tradução de fatos. Veja, as primeiras letras, feitos a condicional, total, segurança, tá? Então a ideia primeira é feitos livres pela graça, feitos livres para crer. No arminianismo, ao contrário do que se diz, não há a crença do livre-arbítrio. De acordo com a teologia arminiana, eles não continuaram com o livre-arbítrio após o pecado de Adão. Perderam essa condição. Só que hoje em dia tem sido chamado pelos teólogos arminianos de livre-arbítrio libertário. Ou libertado, tá? A ideia é a seguinte: essa graça preveniente, essa é a ideia do arminianismo, concede, dar condições para que a pessoa possa exercer essa livre escolha, se quer aceitar ou se quer rejeitar a Jesus Cristo e a doutrina e a oferta da salvação. Então, geralmente, esse ponto aqui e o ponto número 4 do arminianismo, total depravação, são distorcidos pela maioria dos teólogos calvinistas do mundo inteiro. Pode pegar, eu tenho vários livros, a maior parte da minha biblioteca, não é muito grande, mas a maior parte dela é de livros de calvinistas. Até porque eles escrevem muito mais, ou traduzem muito mais os livros deles, né? Então, todos os livros dos calvinistas que eu tenho na minha casa, que fazem uma tabela, os 5 pontos do arminianismo, ou estão enganados, ou estão mentindo. Eu não sei porque eu não sou do coração. Os arminianos não acreditam no livre-arbítrio por si, e também não acreditam na depravação parcial. Hoje mesmo eu vi um artigo naquele site monergismo.com. Aí tem a tabelinha, 5 pontos do calvinismo, 5 pontos do arminianismo. Naquele livro Fundamentos da Teologia Reformada, de Ernest Maia, eu gosto muito de Ernest, escritor fantástico, eu tenho vários livros dele. Ernest Maia, inclusive ele é paraibano, né? Não mora aqui há muitos anos, é nascido aqui. Naquele livro Fundamentos da Teologia Reformada, acho que é da Mundo Cristão, tem uma coleção, Fundamentos da Teologia Histórica, e outros autores, né? Da teologia prática, pastoral, do Novo Testamento e tal, e dele é da teologia reformada, que é um dos primeiros. Eu li esse livro em 2007, aí estava refolheando esse livro. Tem lá essa tabelinha. E aí lá no depravação total tem dizendo que os arminianos querem na depravação parcial. Já vou explicar o que é. Isso é mentira, gente. Isso é mentira, tá?
Ele eu não acredito que é falta de informação não, tá? Veja o currículo Lattes dele, Ernest Maia Pereira da Costa. Ele tem mais de 700 artigos publicados, mais de 20 livros, 5 pós-graduações, acho que tem 2 doutorados. Ele não é falta de informação não, ele não. A minha editora, parece até que eu sou rico falando assim, né? Mas a minha editora vai lançar um livro, provavelmente mês que vem, de um menino que talvez vocês conheçam, o Lucas Martins. Ele é muito conhecido no arminianismo aqui da Paraíba. É um buraquinho, né? É. Novinho. Novinho. Acho que trouxe ele aqui uma vez. Trouxe? Pronto. Ele é muito bom, ele escreve muito bem, muito fluente a leitura dele. E o livro dele está pronto. Amanhã eu termino de diagramar, se Deus quiser. O título vai ser Arminianos também creem na depravação total? É uma pergunta. Creio. E ele faz um trabalho lá, é um livro pequeno, deve dar mais ou menos 100 páginas. Só sei quando eu terminar de diagramar amanhã. Mas ele coloca lá, você quem tiver interesse vai poder ver, verificar, várias pessoas, vários teólogos calvinistas do mundo inteiro fazendo essa mesma afirmação. Que os arminianos creem na depravação parcial. Não é verdade. Ele explicou e refutou muito bem. Ficou bacana o livro dele, tá? Ele escreve bem demais. Bem, vamos seguir. A toda expiação, os arminianos creem que Jesus morreu por todos, aquela ideia que nós vimos no módulo passado, que a eleição é condicional, que Deus escolhe, nós vamos ver direitinho mais na frente, não incondicionalmente. Eu quero salvar vocês e vocês. Não. Mas no arminianismo a crença é de que Deus escolhe condicionadamente a fé da pessoa. Então a escolha a eleição no arminianismo não é mediante o decreto. Ou seja, Deus sabe, é baseado em 1 Pedro 1:2, Deus sabe quem vai crer, então esses foram eleitos condicionalmente pela fé. Eu vou explicar melhor na frente, tá? Só um resuminho aqui. Que todo ser humano é pecador, essa linguagem de depravação total é muito forte, mas ela é do século XVI, da Europa, tá? Ela se perpetuou, eu não acho o melhor vocabulário, porque no nosso contexto, o que é alguém depravado? É alguém que vive totalmente embriagado e em bordéis por aí. Mas não é essa a ideia. A ideia é que o homem foi corrompido em todas as esferas humanas a pecado. Não é que o homem é tão mal quanto pode ser. Não é isso. A ideia da depravação total é que todas as esferas humanas estão contaminadas. Então há pecado em tudo que a gente faz. Não tudo que a gente faz é necessariamente pecado, tá bom? E a segurança em Cristo. Segurança em Cristo é a ideia da salvação. O homem perde ou não a salvação. No arminianismo, a ideia é que ele está seguro enquanto ele estiver em Cristo. Quando ele não estiver mais em Cristo, ele não tem segurança. Ok? Vou explicar, depois nós vamos ver bastante isso. Alguma pergunta sobre essas questões? Eu vou entrar no outro lado da tabela. Sobre a questão da depravação total, só para ficar claro, quem define no calvinismo que é a depravação total é o signo de Dort, correto? E eu já li muito sobre esse aspecto. A totalidade, a questão da depravação total realmente é um termo muito forte que incomoda seres humanos, mas a ideia que o signo de Dort apresenta é uma questão não de intensidade, né? Como foi bem falado, a questão de todas as esferas. Porém, quer dizer, mais adiante, ele vai mais adiante o signo e diz que a questão ali é totalidade. Com base em Romanos 3, todos os homens. Sim, todos os homens, Então não é só a questão das esferas, não, da totalidade de todo ser humano que quer. Sim, totalidade em relação a todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Não em relação à condição que o homem pode chegar. Sim, né? Não que o homem é mau ao máximo. Não. Nem todos podem ser um Hitler. É verdade, mas tem gente pior que ele, né? Tem gente pior que ele. Tem gente pior que ele. Enfim. Bem, no calvinismo, como é isso? Os calvinistas elaboraram, então, seus pontos num acróstico também, é conhecido como tulip, né? O tulipa é a tradução. Por isso que é muito comum ver capas de livros que tratam sobre o calvinismo com tulipas, aquela plantinha bem bonitinha, aquela flor, sei lá o que é.
Então, tem livros, por exemplo, A Favor do Calvinismo, o título de um livro, que é da toda a reflexão. Tem Contra o Calvinismo. Enfim, sempre tem uma tulipa na capa, tá? Por causa disso. E a ideia do acróstico é depravação total, é o primeiro ponto. Depravação total é o primeiro ponto. Eleição incondicional. Então no calvinismo a ideia é que Deus escolheu e o homem, porque não é Deus que regenera primeiro o homem, então não tem escolha. Deus escolheu ele para salvar, acabou. E aí quando eu falo sobre isso tem muita gente que pergunta, mas e o livre-arbítrio, onde é que fica? No calvinismo não há livre-arbítrio. Não há. Eles não acreditam nessa ideia. Isso é um problema muito sério, né? A expiação limitada, Jesus teria morrido apenas pelos eleitos, embora o próprio Calvino não acreditasse nisso, tá? Até hoje nunca encontraram o Calvino falando sobre isso. Mas é uma ideia do Sínodo de Dort, não do próprio Calvino, essa daqui, tá? Graça irresistível. Qual é a ideia? É que quando Deus quer salvar alguém, essa ideia de graça irresistível não é irresistível como a gente vê um pedaço de bolo que está muito gostoso, a gente fica com fome, diz, como está irresistível. Não é isso. É que o homem não pode mesmo dizer não para Deus, porque essa graça é irresistível para os eleitos, porque ela só vai vir para os eleitos. Ou seja, quem Deus decretou que iria salvar, Deus regenera e acabou. A pessoa não tem como dizer eu não quero. E é impossível ela não querer. No calvinismo é isso. No caso, uma determinação. Exatamente. Ele não tem como resistir, não tem como argumentar isso. Tá? A ideia é, quem pode resistir a Deus? Essa é a explicação que os calvinistas usam. E a perseverança dos santos. Que Deus vai fazer com que quem Ele escolheu persevere até o fim. Tá? Então a ideia de quem perseverar até o fim será salvo, só os eleitos vão conseguir perseverar até o fim. Tá bom? Essa é a ideia. Está claro? Alguma pergunta? Então podem existir falsos eleitos. Sim. Que não vão perseverar até o fim. Sim, sim. Calvinismo. Diga. Eles são todos contrapontos, né? São. Não está na mesma ordem por causa do acróstico. Mas Mas cada um tem um. São contrapontos. Não há possibilidade de crer, por exemplo, em um e em um aspecto de crer em outro. Ah, sim. Por exemplo, crer na volta da gravação, mas crer na segurança em Cristo. Sim, os arminianos acreditam? Sim, não, nessa ordem não. Deixa eu, por exemplo, da eleição incondicional e a todos a expiação. É possível. Ser cambiante. Não, é possível sim. É possível. Por exemplo, tem calvinistas que acreditam na expiação universal. Sproul era um desses. Sproul. Teve um debate lá na Consciência Cristã, meu Deus, acho que foi ano retrasado. Eu não estava lá, eu cheguei depois, alguns amigos meus estavam lá. Não sei se alguém aqui estava, aqui o Solano Portela participou. Hã? Eu não li também não. Eu só conheço ele assim, já vi ele falar, mas não li nada não. Então, ele é um presbítero, acho que ele é de Recife, né? Não sei se ele é natural de Recife, não sei onde ele mora agora, tá? Ele também é empresário, trabalha na multinacional, enfim. E aí perguntaram lá na Vinac, né? É possível um calvinista, ser um calvinista de 4 pontos, por exemplo, acreditar na expiação universal? Aí ele fala, a resposta dele foi, não. Mas há o próprio Sproul e outros. Tá? A resposta, ele não é o dono da verdade para ele dizer e acontecer no mundo. Não é isso, não é um jogo de videogame, que o que você aperta vai acontecer. Assim como também há arminianos de 4 pontos. São chamados esmeraldinos. Esmeraldino não. Esmeraldino é quem torce pelo Goiás, né? Amiraldistas. Por causa do camarada, que era o sobrenome do cara, que disse assim, sou arminiano aqui, mas eu não acredito que é possível perder a salvação. Então, geralmente, os batistas mais tradicionais são arminianos de 4 pontos. Tá? Mas é possível sim. Por exemplo, no livro de Silas Daniel, que é a referência número 1 aí, da primeira página, Arminianismo, a Mecânica da Salvação, ele divide, eu não trouxe, devia ter trazido, ele divide a questão do seu livro em 3 partes. Primeiro, história,
Ele é monstro em história da igreja. Eu nem sabia, mas ele é monstro. Eu li esse livro esse ano. A segunda parte é teologia, ele vai explicar esses processos todos. E a terceira parte é exegese, onde ele vai explicar algumas passagens bíblicas que são difíceis, geralmente, para os arminianos explicarem. E aí, na parte de história, que é a que eu mais gostei dele lá, ele explica, por exemplo, ele chama Lutero Jovem e Lutero Velho. O Lutero Jovem era um calvinista de 5 pontos. É um anacronismo, porque Calvino veio depois, tá? Mas cria na mesma coisa. Mas o Lutero Velho não era um calvinista de 3 pontos. Eu não lembro quais dois ele acreditava com os arminianos, eu não lembro mais, tá? Aí o sucessor dele, o Felipe Melanchthon, que todo mundo diz que foi o grande cabeça da reforma, da primeira, né, que foi a luterana, era um arminiano de 5 pontos. Não concordou com Lutero. Então tem essas coisas na história da igreja. E às vezes o camarada muda ao longo da vida. E aí, geralmente, historiadores falam: fulano jovem, fulano velho. Ok. Mais alguma pergunta sobre essas questões? Estamos só começando. Não perder a salvação. Você quer receber a dos santos? Receber a dos santos. Não perde. Agora isso aqui, os calvinistas têm sofrido muita acusação falsa, né? Em relação a isso aqui. Há uma má compreensão. Então eu posso, o camarada que se desviou, está fazendo tudo quanto não pede, mas se ele era salvo? Não, no calvinismo não é essa a ideia. É que o salvo, ele não vai se desviar. E que se ele se desviar, ele não vai apostatar, que é diferente. Negar a doutrina do cristianismo e tal, porque ele pode voltar e morrer em Cristo. Tá? E aí ele era eleito, se desviou por um tempo, mas voltou. Deus o trouxe de volta. Tá? Não tem problema com isso. O problema vai ser o seguinte: porque o calvinista de verdade vai dizer que foi Deus quem fez ele se desviar também. Porque foi Deus que decretou todas as coisas, inclusive o pecado humano. Aí o bicho pega, né? Diga aí. Esse desvio aos olhos humanos é um fato de se perder a salvação. Na visão arminiana né? Mas no calvinismo não. Só que ninguém sabe quem é eleito, né? Sim. Se ele voltar e morrer salvo é porque ele era eleito. É assim que os irmãos respondem. Tá? Mas os calvinistas não ensinam que a pessoa pode ser salva levando qualquer vida. Tá? Isso aí muita gente tem falado e não é verdade isso, tá? Eu não lembro quem disse, se alguém souber me diga, se foi Agostinho, se foi Calvino, ou se foi outra pessoa, mas acho que foi um dos dois, acho que foi Calvino. Disse assim: ame a Deus e faça o que quiser. E aí tem sido mal interpretada essa fala, claro, só estou dizendo uma frase, mas no contexto que isso foi falado era: quem ama a Deus vai sempre querer agradar a Deus. Exato. É como Paulo diz lá em Romanos 7, né? Eu quero fazer o bem, mas nem sempre eu faço, né? Mas no homem interior eu tenho um prazer na lei de Deus. Tá? Ok, irmãos, vamos lá. Então o homem está perdido, não tem salvação sem Cristo, né? Por isso vamos ver a necessidade da salvação. A Bíblia nos diz que o ser humano está perdido, completamente longe de Deus, e que é impossível salvar a si próprio da condenação eterna. Romanos 3, do 9 ao 18, vemos a condição humana diante de Deus. Diz o seguinte, esse é o texto bíblico: e então, somos superiores a eles? É Paulo perguntando os judeus de Roma em relação aos gentios, tá? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Deixa eu anotar um negócio aqui, gente, para me lembrar, tá? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum quer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganaram com a língua, ou engano, tá? Não sei se está certo isso aí. Debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. Bem,
Então essa é a condição, que essa passagem aqui, entre outras, é usada pelos dois grupos para mostrar quão distante o homem está de Deus. O homem sem Cristo está longe completamente. Não tem como ele dizer, Deus, eu vou até o Senhor, enfim, não tem como, tá? Por que eu coloquei Salmos? Porque ele fala aqui, não há nenhum justo sequer. Só que em muitos salmos, os salmistas dizem assim, Deus, o Senhor sabe que eu não fiz nada de errado. O Senhor sabe que eu andei em retidão, integridade. Não tem isso nos salmos? E semelhantes? Os salmos falam geralmente de uma teologia circunstancial, gente. Quando o salmista está falando isso, de uma música, que cada salmo é uma música, ele está dizendo que naquela questão ele está certo. Ele está sendo perseguido, mas não como Valdemiro. Ele está sendo perseguido porque rouba mesmo. Ele está sendo perseguido injustamente. Aí ele ora, Deus, faz justiça, o Senhor sabe que eu mantive integridade, que eu não fiz nada errado nessa questão. O salmista não está dizendo, eu não sou pecador. Ele está dizendo, nessa questão eu estou certo. Tá bom? Só para a gente desassociar a ideia. Não há nenhum justo, ninguém que seja inocente diante de Deus. Inocente no geral. Ok? Tranquilo? No Eclesiastes, quando ele diz também, não há um que quer na terra que faça o bem e nunca peca. Também essa é uma citação desse texto. Essa citação de Romanos é desse texto. Tá? É de maneira geral, ninguém sai, meu Deus. A criancinha quando nasce com o bebezinho, dificilmente ele vai alisar o seu rosto, dificilmente vai abraçar. Já não vai dar uma tapinha, né? Theo, um pecadorzinho, eu vi, cara. Eita, esse bicho é onda. Mandou um vídeo brincando com o Theo, tô batendo nele, deixa ele onda. O homem sem Cristo está morto em seus delitos e pecados, desde que Adão desobedeceu a Deus. Deus havia advertido a Adão. Então o Senhor Deus ordenou ao homem, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com certeza morrerás. Aí eu pergunto, Adão morreu sim ou não, no dia que pecou? Estão com medo? Morreu. Porque Deus não estava falando da morte física. Morte espiritual. É melhor a gente ler. Esta morte da qual Deus estava falando era a morte espiritual, metafórica. Tanto é que Adão continuou vivendo, literalmente falando, após o pecado, e seu tempo de vida foi de 930 anos. Mas uma vez que Adão era o representante da raça humana diante de Deus, a morte espiritual passou a todos os homens. Gente, a palavra morte significa o quê? Vocês já falaram aqui e falaram agora de novo. Morte é separação. O homem foi separado imediatamente de Deus quando pecou. Imediatamente ele estava morto, mas ele continuou vivendo, porque ele estava morto espiritualmente. Aqui em Romanos 5,12 diz, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, que pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Como consequência do pecado na vida humana, fomos afastados da presença da comunhão com Deus. Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, e a morte passou a todos os homens, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o homem morreu no dia que a humanidade morreu, o universo morreu, vamos dizer assim, no dia que Adão pecou. Depois que Adão pecou, a terra passou a produzir espinhos, né? Cardos e abrolhos. Então antes não havia, antes do pecado, o homem não ia furar os pés com espinhos. Eu já furei muitas vezes os pés, indo buscar bola, jogando bola no terreno baldio, enfim. E é ruim. Paulo fala lá em Romanos capítulo 8 também, que a criação geme aguardando a redenção. Quando Adão pecou, o mundo passou a ter uma qualidade de vida inferior. Eu fico pensando, a gente passa assim por numa fazenda, vê umas mangueiras, uns cajueiros, senta aquele cheiro de fruta, né? Enche a boca d'água de vontade de comer um cajuzinho com sal, né?
Estou sentindo gosto agora. Eu morei, a minha primeira infância, aos 7 anos, foi numa casa que tinha pé de coco, caju, pinha, mas pinha demora muito para dar, né? Pelo menos a que tinha lá. Banana e bananeira. Era coco, pinha, caju e banana. Eu tirava do pé e comia. Já pensou? Ah, que saudade. Imagina como não devia ser lá no paraíso. Aquele cheiro, quem já andou no mercado central sabe aquele cheiro de fruta, né? Agora imagine as frutas perfeitas do paraíso. Se hoje o mundo é bonito, imagina antes do pecado. E eu coloco aqui, o pecado continua afetando a comunhão humana com Deus, conforme Isaías 59. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir, mas as vossas maldades, ou os vossos pecados, fazem separação, morte é isso, entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam-se o rosto de vós, de modo que não vos ouvi. Tá? Uma vez pecadores, não temos como nos relacionar, porque eu tenho que falar bastante sobre o pecado, tá? Uma vez pecadores, não temos como nos relacionar com Deus, a não ser que Ele mesmo venha nos buscar e salvar. Isso foi assim desde o princípio, quando Adão pecou. Ele não foi em busca de Deus, mas Deus foi ao seu encontro. E o primeiro versículo missionário da Bíblia, como eu considero, é Gênesis 3:9. Tá? Então veja só, eu conheço missionários e professores de missiologia que dizem que o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro versículo missionário da Bíblia é Gênesis 1:1. Tá? Mas eu não concordo não, porque geralmente eles vão explicar isso aqui de maneira descontextualizada. Gênesis 1 no princípio Deus criou os céus e a terra. Ah, mas você tem que ver que Deus já sabia tudo isso. Então não tem versículo missionário, porque antes de Deus escrever a Bíblia, já estava tudo decretado. Se for assim. O primeiro texto que fala realmente de uma perspectiva missionária na Bíblia é 3:9. É que é depois que o homem peca, não há missões sem pecado. Só missões depois. Que Deus vai em busca do homem e pergunta: Adão, onde estás? Tá? E o primeiro texto que fala, para a gente não confundir, né? Esse aqui é o primeiro missionário, o primeiro versículo missionário. E a primeira promessa messiânica, né? É 3:15. Promessa messiânica. Que é quando Deus diz que vai enviar um homem nascido de mulher, da semente da mulher. Como assim, se a mulher não tem semente? Quem tem semente é o homem, né? Ou seja, a gente descobre mais na frente, com o desenrolar da história, que esse menino, esse homem vai ser concebido de maneira virginal. Tá? Bem, eu coloquei aqui. Você pode ler, por favor? Gênesis 3, 6 ao 10. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu dele ao seu marido, e também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos, e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folha de figueira, fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? O homem respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ok. Então, o homem tentou cobrir seus próprios pecados quando fez essa roupa de figueira, esse avental, né, como diz aí na Almeida 21. Isso foi uma tentativa do homem de cobrir o seu pecado, mas não foi possível, porque não é possível cobrir os nossos pecados. Só Deus pode cobrir os nossos pecados. Na sequência, eu não quis colocar o texto para não ficar muito longo, mas na sequência aí, a partir do versículo 11, Deus chega para eles com roupas de animal e dá roupa para ele e para Eva. Como assim?
aquele animal foi morto, aquele animal sacrificado em prol do pecado humano já aponta para Jesus Cristo, o Salvador. Só derramando o sangue de alguém, no caso, aquele animal aponta para Jesus, só o sangue de Jesus é que vai tirar o pecado do homem, que vai cobrir. É a expiação, quer dizer, essa cobertura. Tá? E a salvação vem de Deus para o homem, não do homem para o homem. Esses aventais aí têm esse significado. O homem quis cobrir o seu pecado e se apresentar diante de Deus. Deus não aceita, porque não é possível. Até hoje o homem vem fazendo esses aventais de figueira. No Espiritismo, esses aventais são as boas obras. No catolicismo são as promessas, os flagelos, pagar missa e tudo mais. No Islã é o martírio. Aliás, a única forma considerada confiável no Islã de salvação é pelo martírio, não é suicídio. Martírio é quando você leva infiéis com si. Infiel é quem? É quem não é muçulmano. É interessante que o sucessor, o califa, né, que é o chefe religioso lá, o sucessor de Maomé, chamava Abu Bakr, ele disse o seguinte: ainda que eu esteja com o pé no paraíso, não confiarei, porque Alá pode me puxar de volta. A crença em Alá é a crença num Deus traíra. Não há certeza de salvação. E no Islã, isso é um martírio, tá? Eu procurei saber em relação à salvação das mulheres. Eles não falam. Então a salvação das mulheres é algo oculto no Islã, em que cada grupo vai ter a sua própria explicação para como essa salvação vai acontecer. Até porque há mulheres bomba, mas é um número muito inferior em relação aos homens, tá? Enfim. Então, Deus não aceita as folhas de figueira que o homem faz. Tem crente que pensa que vai ser salvo porque vem para a igreja há 30 anos. Tem crente que pensa: nós vamos ser salvos por causa de Jesus, porque Jesus nos salvou. Tem crente que pensa que vai para o céu porque deixou de praticar 2 ou 3 pecados. Não, antes de ser crente eu tinha outra mulher, eu fumava e eu bebia, digamos. Agora não tenho mais nada disso, agora eu vou para o céu. Aliás, esses são os 3 pecados que condenam. E matar, né? Matar também no Brasil é pecado mortal. Quem comete esses pecados vai para o inferno aqui no Brasil. Oi, bebê, chega. Bem, gente, eu vou pegar uma aguinha ali, tá? Esqueci minha garrafa, vou parar aqui um minutinho. Vamos continuar com o pecado original. É chamado de pecado original essa sucessão que é passada para o ser humano desde que Adão pecou. Então todo mundo que nasce com esse pecado, que é chamado de pecado original, tá? Não é tão original assim, né? É uma relação, é uma alusão, melhor dizendo, ao pecado de Adão. Então todo mundo já nasce com esse pecado, já nasce com essa conta para pagar, tá? Não nasce ninguém que seja completamente puro, sem pecado. É por isso que é um debate muito grande, né, em alguns meios. Eu não vejo muito problema nisso, mas em relação à salvação das crianças. Ah, mas como é que pode? Elas são pecadoras, já nascem com pecado, realmente, né? Mas a gente já discutiu isso. Então eu coloquei só algumas passagens. Vou pedir a vocês, cada um lesse uma passagem dessa aí, pode ser? Salmo 51, 5 e para frente. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. É o Salmo de Davi, né? No 73. Romanos 5,12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Salmo 19, 21. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Portanto, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Deste modo, descubro esta lei em mim,
Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Ok, quando a pessoa se converte, esse pecado não é retirado. Não é que ele não é perdoado, é perdoado. Peraí, deixa eu fazer. Essa natureza, melhor dizendo, essa natureza, tá? O homem salvo ainda permanece com a natureza adâmica. Por isso que a gente volta a pecar. Ok? Então, essa ideia de pecado original, todo mundo nasce com pecado. É por isso que tem que batizar as crianças no catolicismo. O catolicismo ensina isso, né? E aí a criança vai ser perdoada. E aí é muito comum histórias antigas, né? De pessoas. Eu tenho uma tia que ela tinha convulsões e ela foi até Frei Damião falar, acho que foi em Campina Grande. Ela era criança, ela foi com os vizinhos e meus avós não queriam deixá-la ir, porque ela era doente, enfim, e estava chovendo demais, um inverno muito rigoroso em Campina, e sei que desse dia para cá ela ficou curada. A minha filha mais nova, ela sempre foi muito imperativa no sono. Sentava na cama, começava algumas sessões de sonambulismo. E mesmo eu sendo católica na época, eu não tinha o desejo de coração de batizar. Batizar o primeiro no segundo, não. Quando ela crescer, ela vai decidir. E nisso foi um tabu na família, porque a minha mãe dizia que ela era desse jeito, ela ia morrer porque ela não era batizada. Isso era um dois pagão, porque atrapalhava o sono da menina e foi um tumulto tão grande que quando a gente veio para a igreja e se batizou, aí ela disse, mas vocês são batizados, não pode se batizar, a Luana que não foi batizada ainda. Mãe, é uma coisa que não tem nada a ver, nem eu entendo ainda, mas não vou explicar não. Mas aquilo não era anjo que estava bagunçando a vida da menina, não entendo esse negócio não. Mas ela ficava com raiva, principalmente quando eu deixei a menina dormir lá por causa disso, porque ela fazia mais isso quando estava lá. Mas olha, aí começava a fazer as orações dela, pegava o texto, eu digo, eu vou dormir, tem tempo para isso. A pobre, Não ia dizer para ela danar porque não era batizado. E agora vai dizer o quê? Eu era o único dos 6 filhos que não era batizado na igreja católica. Pois é, gente. Isso é muito comum. E aí, tu se batizou lá ou não? Não. Só batizou aqui. Melhorou? Mas já tinha melhorado. Essa água aqui é boa, né? Desde antes. Até hoje ela diz, eu não sei como é que você se batiza padrinho, que é um padrinho, que é uma madrinha. É complicado. Pois é, gente, Não, isso é sem muito padrinho, nem comum. madrinha, não. Isso é muito comum, esse tipo de história, tá? Minha avó contava muito essas histórias, que tem que atravessar um rio para batizar um menino doente e tal. Aí muita gente foi salva, não morreu mesmo, não foi salva assim da doença, né? E aí, tá vendo? Foi porque batizaram, enfim. Tradições. Alguma pergunta, irmão, sobre o pecado original? Vamos lá. Graça preveniente. Esse é um conceito do arminianismo, tá? Já que o homem está completamente afastado de Deus, ele só consegue chegar-se a Deus porque Deus vai ao seu encontro em primeiro lugar. Se não fosse assim, o homem jamais receberia a salvação. Deus, por sua graça, sai em busca do homem em pecado e oferece a vida eterna. Os teólogos arminianos chamam isso de graça preveniente. Essa atuação da graça de Deus trabalha no coração do homem pecador e o convence a receber a salvação de Deus. Coloquei 4 passagens. Pois a verdadeira luz, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo, ou seja, essa luz chega para iluminar todo homem, não apenas alguns. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Esse versículo em especial, João 6,44, é muito interessante, tá? Porque os calvinistas e os arminianos interpretam ele de maneira distinta, tá? Por exemplo, o verbo trazer aí, não trouxer, no grego não é trazer, não é trouxer, é arrastar. Literalmente é arrastar a tradução aí, tá? Então seria assim: ninguém pode vir a mim, Jesus está falando, né? Se o Pai que me enviou não o arrastar, não arrastar o pecador até ele, e eu ressuscitarei no último dia. Como é que os calvinistas veem isso? Veem que o homem não tem opção, ele não tem escolha, e Deus traz e salva e acabou. Tá bom? Arrastar é isso. Os arminianos não veem assim. Veem que o homem
não tem condições de ir até Deus, mas ele tem condições de dizer, eu quero, e aí Deus é quem leva até Jesus. A ideia de 2 soldados no campo de batalha, um está ferido, o outro não. O que não está ferido leva o outro, grosso modo, né? Porque é Deus que está levando, né? Essa é a ideia, tá? Arrastar nem sempre é contra a vontade, é contra a possibilidade. Ele não tem condições de ir até Deus, nós não tínhamos, Deus nos arrasta até Jesus. Ok? Compreendido? Eu pensava que vocês iam falar mais nessa doutrina. Tudo bem. Acho que vai chegar a hora, né? Tá ok? Essa doutrina dá medo. Faz medo em várias coisas. Não tem medo não. João 12:32. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Tá? Então, mais uma vez, essa ideia de Jesus trabalhando, ou o Espírito Santo trabalhando em todos os homens. Por fim, o texto mais conhecido, né? Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, esse se aqui é já que eu vou, tá? Já que eu vou, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. É a ideia de que o Espírito Santo trabalha no coração do pecador, convencendo-o de que ele precisa de Cristo. E aí, por causa, apaguei, né? Isso é chamado de graça preveniente. Um autor brasileiro chamado Valmir Nascimento, ele diz que a graça preveniente tem 4 operações. A graça preveniente convida, convence, capacita e coopera. Veja que são as mesmas iniciais aí. Deve ter dado muito trabalho para ele fazer isso. Então, Deus, por sua graça, convida os pecadores para que se arrependam. Convence que eles são pecadores. Capacita para que eles possam ir até Cristo, né? Deus os leva. E coopera. E aí tem esses textos aí que falam que o Senhor estava cooperando com os discípulos quando eles pregavam o Evangelho. Tá bom? O calvinismo não reconhece essa ideia de graça preveniente. A graça no calvinismo é irresistível. Essa graça preveniente é uma graça que pode ser resistida pela pessoa. E há várias passagens bíblicas que falam sobre isso. Por exemplo, Estevão, em Atos 7:51, diz isso. Ele está pregando, terminando de pregar, ele diz: vocês sempre resistem ao Espírito Santo, conforme vossos pais também faziam. Jesus também, deixa eu colocar aí. Não. Mateus 23:37 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir vossos filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. Aí ele segue: eis que vossa casa ficará deserta, e não me vereis mais. Aí o 38, até que venhas a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Tá? Então, houve resistência. Esse mesmo que é teologia. Chega. Bem, alguma pergunta sobre isso, irmãos? Alguma questão? Houve resistência na vida de Paulo e Jonas, por exemplo? A graça preveniente. Para salvação ou para missão? Salvação. A Bíblia não fala sobre a salvação de Jonas, né? Só fala sobre a missão dele. Na vida de Paulo, tem um versículo que é Atos 26:19, que ele... 26:19, que ele diz que foi obediente à visão. Foi obediente à visão. Que leva a crer que ele poderia ter desobedecido também, né? O relato de Atos 9 não dá essa ideia. Ele fala da própria conversão em Atos 22 e Atos 26, né? Atos 22 é perante Festo, 26 é perante Agripa. E perante Agripa ele diz isso. Não, ele fala como é que foi a conversão e diz:
não fui desobediente àquela visão. Eu acredito que aí ele está falando dessa graça. Fica complicado de entender quando o Ananias vai até ele, que ele está cego, e o próprio Jesus diz a ele, vai porque ele é um caso escolhido. Né? Escolhido para quê? Diga o restante do texto. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho, não para salvação. Como é que a pessoa vai pregar o evangelho se a pessoa não é salva? Pois é, cara. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não fizemos milagres, não expulsamos demônios. Jesus não nega. Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É possível. Nem precisa Hebreus 6, por exemplo. É possível. Eles pregaram o evangelho, mas nunca conheceram Cristo. Saul profetizou. Saul profetizou. Também em Filipenses, capítulo 1, Paulo fala de um grupo que está lá na igreja de Filipos, que ele está pregando, ele não condena o conteúdo da pregação deles, ele diz que eles estão pregando por rivalidade, por inveja. Eles estão fazendo a coisa certa, ou seja, anunciando o verdadeiro evangelho, mas com a motivação errada. Aquele povo não vai para o céu, mas está pregando o verdadeiro evangelho. É possível. Ananias só diz que ele é um vaso escolhido para levar a palavra, não fala de salvação. Tá? Vou revelar em Atos 9. Ok? Mais alguma questão? O contentamento pode citar até Judas. Sim. Fizemos milagres, expulsamos demônios, até os espíritos malignos se submetem. Judas não foi para o céu, certeza. Tem mais casos. Vamos lá? Mais alguém? Número 2. As bênçãos da salvação em Cristo. E aqui vamos ficar só no comecinho, né? Vamos lá. Temos 15 minutos ainda. A doutrina da salvação é um assunto que engloba o homem em todas as perspectivas, pois o homem é salvo de todos os males que o atingem. Ou nas palavras de E.H. Brancroft, eu não sei o nome desse cara, mas é assim que está no livro dele, tá? Salvação é um termo inclusivo que abrange dentro de seu escopo muitos aspectos. Por exemplo, a salvação do passado, no presente e para o futuro. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Ou seja, a salvação da penalidade, do poder e da presença do pecado, a salvação do espírito, na regeneração da alma, na santificação, e do corpo na glorificação. Eu achei muito curioso aqui essa citação dele. Constitui o que na teologia se chama de soteriologia. Nós chamamos-las de doutrinas da salvação. Tá? Então ele fala da abrangência da salvação, do que Jesus nos salva, né? E para que também. É bênção demais. É bom demais, Júnior. Além disso, a Bíblia fala da salvação de nossas almas em 3 tempos. Nós fomos ou somos salvos, estamos sendo salvos e ainda mais seremos salvos por Deus. Deus é quem opera em nós esta salvação plena. Veja aí, a impressão ficou muito boa, né? Ó, nós somos salvos, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Sois salvos, né? 1 Coríntios 15:2. Quem pode ler? Quem pode me ajudar aí? Com essas referências. Mas daqui a pouco ninguém mais traz a Bíblia, né? 15:2. Eu acho mais Por rápido. ele também sois salvos. Lê de novo. Por ele também sois salvos. Sois salvos. Se ele deres a palavra tal como eu preguei. A menos que tenhas crido. Sois salvos. Então nós somos salvos. Deus nos salvou do poder das trevas. O diabo não tem mais domínio sobre nós. Deixa eu deixar bem claro aqui que domínio é diferente de influência. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4 alguma coisa. Acho que 29. Não sei, por aí. Domínio, o diabo não tem mais domínio sobre nós. O nosso Senhor é Jesus, é o nosso dono. Mas o diabo ruge como leão, ronda, né, ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele nos influencia, e também Efésios 6,
a Bíblia fala sobre setas, dardos inflamados do inimigo, né? Setas do maligno. Particularmente, irmãos, eu acredito que essas setas do maligno são pensamentos que o diabo lança na nossa cabeça. Ele não pode, o diabo não pode entrar no corpo de um salvo, nem um espírito mau, tá? Se é salvo, não. Frequentador de igreja, sim. Salvo, não. Mas ele lança ideias. Eu vou dizer um caso aqui, não sei se eu já falei isso aqui para vocês. Um amigo meu, quem conhecia aqui? Lídia Almeida, Dona Lídia, do Betel. Dona Lídia, serva de Deus, ela ficou à frente do Betel, que era o Betel canadense, né? E aí, 40 e tantos anos atrás, o pessoal foi embora e ela disse, não, eu vou ficar aqui. Aí ficaram alguns canadenses lá, enfim. Ela era muito dura, serva de Deus, de oração e tal, mas ela era muito dura, ela não era brincadeira não, tá? E um dia ela estava dando instruções que havia um evangelismo numa igreja do Betel, nos funcionários, para os funcionários. E um amigo meu estava lá, logo no comecinho. Um amigo meu estava lá. Claro, eu não era nascido naquele tempo, eu acho. Sei que eu não era. Mas ele me contou recentemente, né? E ele disse que estavam os irmãos todos reunidos para lá receber as orientações e tal. E ela dizendo, né? Mulher vai vestida desse jeito, homem vai vestido desse jeito. Vocês têm que abordar assim, é homem com homem, mulher com mulher, tal, prega isso, prega aquilo. Aquelas coisas que a gente sabe como é. Ele disse que na hora que ela estava falando essas coisas, ele pensou assim, olha mesmo a mandona, já falei isso aqui? Falei não, né? Olha mesmo a mandona. E ele pensou, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Na mesma hora ela falou na frente, agora mesmo, enquanto eu estou falando, o diabo soprou na cabeça do irmão aqui, olha mesmo a mandona, mas ele repreendeu em nome de Jesus. Não brinco com mulher com gente de oração não. Isso provavelmente foi uma seta maligna que veio na cabeça dele. E isso foi uma revelação que ela teve, né? É óbvio. Na perspectiva armeniana, Efésios 2:8 é compreendido como? Isso para mim entender melhor essa graça presente. Isto que não vem de nós é a salvação, não é a fé. O parágrafo de Efésios 2, de 1 a 10, não está falando da fé, mas está falando da salvação. Então isto não vem de vós, é a salvação. A salvação vem de nós, vem de Deus, é dom de Deus. Ok? Então, o diabo não tem mais domínio sobre nós, mas infelizmente tem influência, por isso que a gente precisa vigiar. Tá? Isso significa, o que nós somos salvos, é chamado na teologia de justificação pela fé. Deus declarou que nós somos justificados, fomos inocentados, mesmo sendo réus, culpados. Deus bateu o martelo como juiz, vocês agora foram inocentados. Tá bom? Estamos sendo salvos. Por favor, alguém leia essas referências aí. De preferência, na revista atualizada, porque tem um erro aí nessa tradução da revista atualizada que eu posso aproveitar para esclarecer. As outras, as mais recentes estão certas. A NVI, a NVT, a Almeida 21 estão corretas. Gente, hoje eu vi a propaganda hoje à tarde, a NVT de estudo está saindo aí, viu? Já pensou? Show de bola, viu? Vamos lá. Quem pode ler, por favor? Qual a versão que tem? Revista atualizada, ARA, Almeida Revista Atualizada. Almeida Revista ou ARA. Primeira Coríntios 1:8. É revista 1:18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos pelo Deus. Não é somos salvos aí, tá? É estamos sendo. A tradução correta. Alguém está com a NVI ou NVT? NVI, por favor. Por favor. A mensagem da cruz é loucura para os cristãos perecendo,
Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Estamos sendo salvos, tá? A NVI. Alguém tem NVT aí? Compre a NVT, gente. Excelente, tá? Não quer dizer que aqui na revista atualizada e somos salvos. É no gerúndio. É no gerúndio. Né, professora? Estamos sendo, é gerúndio, né, professora? As outras coisas eu não pergunto, porque eu não tenho certeza. NVT tem? A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Ok. Esse aspecto, Deus está nos salvando de nossa própria maldade, está nos salvando de nós mesmos. Esse é o aspecto da santificação. A santificação é o único ponto que é em duas etapas. A etapa passiva e a etapa ativa. Nos últimos pontos da apostila tem explicação mais sobre isso, tá? Só um adiantamento aqui, só um vale, tá? Deus nos santificou no momento que nós cremos. No momento que Ele nos salvou, Ele nos santificou também, tá? E nós devemos continuar buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aquele ninguém verá o Senhor de Hebreus não é ver as bênçãos de Deus, é vê-lo mesmo. Ver o Senhor, não suas bênçãos, tá? Então a santificação é um ato e um processo. Nós somos santos e também devemos continuar buscando a santificação, tá? Santificação é de separação para uso exclusivo de Deus, tá? Antes quem nos usava era o diabo, agora é Deus. O diabo nos usa também de vez em quando, infelizmente, que a gente dá lugar. Esse termo dá lugar não é pentecostal, é bíblico. Não deis lugar ao diabo, tá? Vamos lá. Alguma pergunta, irmãos? Renato tá meio triste, Renato. Pô, Renato, vai dar certo não, Renato. A candidatura daquele teu candidato não. Cai na real logo, de uma vez. Vamos saber amanhã, né? Tem que ser solto. Tem não, Renato, tem não. Soltar ali só. Tem que ser solto para ser candidato. Só o intestino, Renato. Não, Aí. nem no médico. Não, pra nada. 2,15. Por favor, Romanos. Você está com o texto 2,15, 2 Coríntios, por favor. Somos aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. A revista atualizada também diz Que são salvos e que perecem, né? e que são salvos, não que estão sendo salvos. Estão sendo salvos. São boas traduções, gente, mas não tem tradução perfeita. Perfeita era só se todo mundo lesse nas línguas originais. Mas aí não é, isso aí não existe, né? Nem utopia é, porque particularmente não é meu sonho, não. Utopia é quando há um sonho, né? É um sonho impossível. Particularmente não é um sonho meu, ler fluentemente nas línguas originais. Não é, eu nem busco isso. Tem boas traduções. Enfim, não tenho a capacidade para isso. É Revista Corrigida, é mais antiga. É de 95 ela. Aqui está corrigido de 2009. Ah, é? Ó, como é que tá aí? Veja aí, por favor. Porque para Deus somos bom cheiro de Cristo, nós que se salvam, nós que se perdem. Tem que corrigir de novo. Até diminui. Tem que corrigir agora. Diminui muito o texto, né? Diminuiu. Vamos lá. E nós também, irmãos, seremos salvos, tá? Por favor, quem pode ler essas duas referências em Romanos? Em qualquer versão. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos daí. Seremos salvos. Ele está falando de... Ele não é crente, não? Ele está escrevendo para quem? Para quem não é crente também? Não. Ambos são crentes. O emissor e o receptor dessa carta. E eles ainda serão salvos. Essa é a ideia da glorificação.
Vai chegar a hora que a gente vai ser salvo completamente. Não vai ter mais nada que nos aflige. É quando a gente estiver no céu. Tá? E aí Deus vai nos salvar da sua ira, como diz no próprio texto aí. Seremos salvos da sua ira. Por favor, Renato, lê também 13:11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. A salvação, essa salvação que ele está falando aí, ainda está para vir, está para chegar. É essa salvação futura, a glorificação. Tá bom? Então, quando alguém perguntar para você, você tem certeza que é salvo? Você pode responder com mais convicção ainda. Eu tenho certeza que sou, que estou sendo e que você salvo. E você, tem certeza também? Ah, meu Deus. Temos no início. No início é quando Deus salvou já, né? Desde o início. No início eles já eram salvos. Já observado. Irmãos, alguma pergunta sobre essa questão da salvação em 3 tempos, Alex? Diga aí, Alex. Você que nunca mais veio, que estava trabalhando. Hã? Ah, foi, né? A conversinha é essa, né? Irmãos, eu acho melhor a gente parar por aqui, que já são 9 horas, né? Aí a próxima aula, querendo Deus, a gente continua. Próxima semana, a partir da página 6. Tá bom? Fiquem na paz, boa semana. E é isso. Deus abençoe.